Oi. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria hoje de estar gravando um vídeo da parte de Deus para os irmãos, um vídeo no qual iremos realizar uma dinâmica para poder apresentar um pouco da história entre o homem e Deus. E que vocês possam estar compartilhando esse vídeo nas redes sociais para que essa mensagem venha a ser levada para cada um dos seus amigos, seus familiares e possa estar edificando as suas vidas. Então que essa mensagem venha estar edificando a vida de você que está vendo esse vídeo nesse momento, que possa estar não trazendo apenas uma admiração, não apenas uma idolatria ao vídeo, mas que possa estar trazendo mudança de comportamento, que possa estar trazendo mudança de atitude na sua vida. Então vamos realizar essa dinâmica. Aqui na minha mão, como vocês podem ver, se encontram dois copos. E nessa mão direita simboliza a figura divina, simboliza Deus. Nessa minha mão esquerda está simbolizando a figura do homem, está simbolizando a figura do primeiro casal feito por Deus que habitou na face da terra, chamado Adão e Eva. E se nós podemos analisarmos esses dois copos e compará-los, nós podemos ver que os dois são tão limpos, os dois são tão puros, sem sujeira alguma, sem mancha, e assim era o homem com Deus. O homem era tão puro como Deus, o homem era tão santo como Deus, quando habitava naquele lugar chamado Jardim do Éden. O homem que ali se encontrava foi feito para se relacionar com Deus, foi feito para ter um diálogo diário com Deus. Porque Deus ele não podia ter diálogo com o animal, então Deus criou o homem para poder se relacionar com ele. Por isso o homem era tão puro, tão limpo, tão santo, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Mas aí então que entra outro componente na história. E esse componente se chama pecado. E o pecado ele entrou na história humana. Sabe por que o pecado entrou na história humana? Porque o homem, ele acabou deixando ser levado, ele acabou sendo induzido pela serpente, numa história no qual todos já conhecem, no qual a serpente induziu Eva para poder comer do fruto proibido, e Eva acabou também induzindo Adão. Calma, eu não quero falar do relacionamento entre o homem e a mulher. Eu estou aqui para poder fazer uma dinâmica entre o pecado e o homem e Deus. Então, o homem que outrora era limpo, o homem que outrora era puro, ele acaba se contaminando e ele acaba se envergonhando e sabendo não somente mais o que era o bem, mas também sabendo o que era o mal. E aquele homem que estava limpo começa a se tornar sujo, com manchas impuros. Olha o que o pecado faz com a vida do homem. Olha o que o pecado tem feito com a sua vida que tem se contaminado. Nós vemos aquele homem que outrora era limpo como Deus, acabou se contaminando. E aí então, que essa figura divina, que outrora estava simbolizando Deus, como eu falei no começo do vídeo, começa a simbolizar agora a figura de Cristo. No Velho Testamento, nós sabemos que o homem, para obter perdão de algum pecado, ele precisava anualmente oferecer um sacrifício a Deus. Mas quando Cristo entra na história, nós acabamos com isso, nós acabamos com esses sacrifícios, pois através dessa dinâmica eu quero que vocês entendam, assim como eu entendi um pouco melhor, do porquê, do real motivo do sacrifício na cruz do Calvário, entre Jesus naquela cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Jesus, quando ele chegou nessa terra, o diabo tentou contaminar, o diabo no deserto tentou provar de qualquer maneira, mas olha o que aconteceu quando o diabo tentou colocar o pecado na figura que representa Cristo. O diabo tentou introduzir o pecado na figura Cristo, mas Cristo, ele não deixou a se sujar pelo pecado. Cristo, ele limpa todo o pecado, ele tem o poder de limpar o meu e o seu pecado, por isso ele não se contaminou. A mesma figura de Cristo limpa, de Deus limpa no Velho Testamento, também é um Cristo limpo, um Cristo que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha o que acontece. Aquele homem que andava pelo mundo fazendo a vontade do homem, fazendo a vontade do diabo, sujo, imundo, num charco de lodo, quando vem aceitar Jesus, fazer a sua vontade, e é então que começamos a entender o real motivo do sacrifício na cruz do Calvário.
e um pouco da porção do Espírito de Deus foi o suficiente para poder limpar a figura humana. Então, que vocês, irmãos, possam ter aprendido algo com esse vídeo, que vocês possam entender que devemos aceitar Jesus como nosso único Senhor Salvador, Jesus Cristo. Mas nada adianta entrarmos por uma igreja, dobrarmos os nossos joelhos, levantarmos a nossa mão e falar: Senhor, eu te aceito, eu quero te servir, e voltar para casa, voltar para o mundo e nos contentar e voltar a nos conformar com as atitudes mundanas, pois o maligno está nesse mundo para poder nos contaminar, para poder fazermos com que nós venhamos voltar a servir a Ele, voltarmos a fazer a vontade dEle. Então, que nós tenhamos a certeza que nós não apenas temos que aceitar a Jesus, mas temos que fazer a sua vontade, temos que obedecer a Ele em primeiro lugar. Então, que essa mensagem venha estar edificando a sua vida. Me desculpe por algum erro, por alguma palavra diga sem sentido, mas eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, e esse é apenas o primeiro vídeo da nossa página, que está sendo criada há muito pouco tempo, chamado Movidos pela Fé. Se você é movido pela fé em Deus, compartilhe esse vídeo, pois eu creio que vai estar edificando a todas as vidas em nome de Jesus. Amém.